Dunque, Serena si è dottorata in studi comparatistici all'Università di Lisbona, dopo una laurea triennale alla Scuola Superiore di Lingue Moderne per interpreti e traduttori di Trieste. Poi ti aiuto a ingrandirla. È già condivisa, adesso non l'abbiamo tolta. È una laurea magistrale in traduzione letteraria e saggistica ottenuta all'Università di Pisa. Attualmente è membro del gruppo di ricerca Moving Bodies, Circulation, Narratives and Archives in Translation presso il SEC della Facoltà di Lettere dell'Università di Lisbona e lavora presso l'Associazione Culturale Archivio Casa da Chada Centro Mario Dionisio. E oggi ci parla appunto di Anna Hatterley, Traduzir e Ser Traduzido. Obrigado. Grazie della presentazione. Buongiorno a tutti. Vi riporto al Novecento. Anna Hatterley, Traduzir e Ser Traduzida. Pouco se sabe e estudou sobre a relação entre Anna Hatterley e a tradução. Esta pesquisa nasce da pergunta sobre qual foi o papel da tradução, se é que houve no pessoalíssimo laboratório de escrita experimental da autora. Entendemos a tradução não apenas como um mero exercício de transposição linguística do conteúdo, mas como um verdadeiro pacto lúdico, para usar uma definição que Anna Hatterley empregou para descrever a estética barroca, referindo-se a um experimento ou experiência literária inventivo e a um pacto implícito que se estabelece entre quem escreve e quem lê. A tradução como recriação, reescrita, subversão também no seu sentido conforme a letra de subversão, ou seja, de versão subjacente. Imagina-se que Anna Hatterley tenha encontrado na tradução, e no traduzir-se também, uma dimensão do jogo muito semelhante às experimentações quase da arte combinatória típicas da sua forma de enfrentar os textos. Mas ao contrário do que fez noutras alturas, em que orientou o leitor na fruição da sua própria obra com um discurso paralelo, reflexivo e crítico do seu processo criativo, sobre a tradução não deixou nada escrito. Por esta razão, decidi começar uma investigação nos papéis inéditos do espólio da autora, conservado na Biblioteca Nacional de Portugal, e sobretudo na correspondência com os seus tradutores, em busca de uma possível teoria da tradução atterliana. Ou atterliesca. Anna Hatterley, além de escritora, pintora, escultora, elemento fundamental do experimentalismo na poesia portuguesa do século XX, também foi tradutora profissional, assim como recriadora de textos. Enquanto tradutora profissional ou editorial, traduziu para português autores de várias línguas, como Koch, Feinleit, Pavese, Klossowski e outros, mas existe na sua produção poética uma zona cinzenta que se coloca entre a tradução e a recriação livre e que se pode inserir numa categoria mais ampla de tradução como recriação. Fez, nomeadamente, traduções intralinguísticas, tais como Leonorana e Volúpcia, onde o autor traduzido glosado é Luís de Camões. Fez traduções interlinguísticas, em joyciana, rilkeana, The Whisperer, O Vagabundo do Dharma, onde os autores traduzidos recriados são, respectivamente, James Joyce, Rainer Maria Rilke, John Donne e Anne Chan. E fez ainda traduções intersemióticas, como as traduções dos seus próprios poemas em arte visual. Já me debrucei noutras ocasiões sobre a obra rilkeana, estudando como a autora apresenta variações e desdobramentos de uma sua tradução glosa das elegias de Duino de Rilke, numa espécie de movimento antropofágico, para usar uma expressão do modernismo brasileiro. Mas a primeira obra que quero considerar nesta pesquisa, que espero ser apenas um primeiro passo em direção a investigações futuras, é Tisanas. As Tisanas são a verdadeira obra da vida de Anna Hatterley, escritas quase ao longo de 30 anos. Em Portugal saíram em 4 edições, 39 tisanas em 69, 63 tisanas em 70, 351 tisanas em 97 e 463 tisanas em 2006. Em cada nova edição, a autora integrava novos textos até a versão final que saiu em 2006 pela editorial Quimera. A escrita e reescrita das tisanas nas suas inúmeras reedições parece-nos muito próxima dos mecanismos que guiam o tradutor durante a escrita de uma tradução. Como qualquer pessoa que traduz bem sabe, uma tradução potencialmente nunca acaba. É por vezes preciso arrancar o texto das mãos do tradutor para que ele ou ela declare a sua obra como terminada.
Porém, se fosse possível, ou se não existissem prazos editoriais nem urgências de publicação, a elaboração da tradução duraria certamente mais tempo. A troca de uma palavra por outra, mais apropriada, a inversão de uma frase que soa melhor, a palavra que não se encontrava e de repente aparece num momento mais inesperado. As Tisanas, enquanto obra que se aproxima da ideia de obra aberta, é, tal como uma tradução, uma obra potencialmente sempre inacabada, eternamente perfectível e deixada em aberto. No prefácio à edição alemã, Anna Atterley escreve: o que são estruturalmente as tisanas? Podem ser descritas de várias maneiras. São poemas em prosa, são antifábulas, são narrativas aforísticas e epigramáticas, são criação ou recriação de mitos, são metalinguagem e metaliteratura, são transgressão paródica, são obra aberta, são reflexo sobre a ilusão da verdade que é a arte, são abolição oblíqua, delírio provocado e lição de tentativa. Nas tisanas há uma diferente percepção do mundo. Não há um sujeito que descreve um objeto ou o real, mas há um sujeito que alcança a sua pessoal iluminação graças à imersão ou infusão no mundo, sem querer dominá-lo, simplesmente tornando-se parte dele. Quem lê as tisanas é obrigado a ter um papel ativo, como se fossem a tradução de um longo sonho ou de uma reportagem a partir do inconsciente da autora. As tisanas pedem um comportamento parecido ao de quem traduz. Quem lê, como quem traduz, tem de interpretar, descortinar o sentido íntimo, descobrir pistas, inventar caminhos e percursos de leituras ao longo dos fragmentos. É quem lê que constrói não só o sentido do livro, mas o itinerário de leitura no labirinto da escrita, encontrando semelhanças entre os textos, proximidades e distâncias conceituais, entrevendo uma estrutura escondida ou um tema que atravessa todos os fragmentos nas suas várias edições. Uma obra em progresso permanente é também uma obra em metamorfose constante. É por esta razão que nos surgem várias perguntas sobre a viagem de tisanas para outras latitudes e outras línguas. Como reage uma obra assim ao ser transposta noutro contexto? Como reage a sua autora? Aplicará o mesmo entusiasmo da reescrita quando a obra a ser reescrita é a sua? Terá confiança nos tradutores ou desconfiará das opções e das escolhas deles e delas? Tisanas em italiano e em inglês. Anna Atterley foi publicata pela primeira vez em italiano na antologia Gli abbracci feriti, poetesse portoghesi di oggi, organizzata por Luciana Stegagno Picchio e traduzida por Adelina Letti, que saiu pela editora Feltrinelli em 1980 com uma seleção de poetas portugueses publicados entre 44 e 79. A antologia incluía alguns poemas de Atterley e algumas tisanas. Mas as tisanas como livro, em italiano, depois de um longo tempo de espera, foram publicadas apenas em 1994 pelas edições Colpo di Fulmine de Verona, com o título 77 Tisane, ou seja, não existe nenhuma correspondência com uma edição portuguesa. Nas primeiras páginas do volume, surpreende-nos um prefácio com o nome do escritor italiano Giorgio Manganelli. Ao ler o nome de Manganelli, a associação entre os dois autores sente-se como quase óbvia. Há uma certa afinidade de espírito, uma certa semelhança entre o estilo de Manganelli e o de Atterley. A Tisana 18, por exemplo, tem muitas ressonâncias com o autor italiano. Todavia, no inventário do espólio da autora, não se encontra em parte alguma o nome de Giorgio Manganelli, nem uma carta trucada, uma indicação, uma citação, nada em lugar nenhum. E apesar do título do prefácio ser mesmo Le Tisane de Mrs. Atterley, com o nome Giorgio Manganelli logo abaixo, não se encontram vestígios de possíveis contactos entre os dois autores. Conheciam-se? Numa leitura mais atenta do livro em italiano, porém, descobre-se que logo depois do título Le Tisane de Mrs. Atterley não está escrito di Giorgio Manganelli, mas da Giorgio Manganelli, o que à primeira vista parece uma gralha. Mas, lendo ainda mais atentamente, nota-se que, uma vez acabado o prefácio, existe mais uma página, escrita numa letra mais pequena, com o título Nota con note annotate dal curatore. E pela primeira vez damos conta de estarmos à frente de uma publicação talvez ligeiramente surreal. A nota número 1 começa com uma afirmação duvidosa de ordem científico-astronômica, declarando que Edmunda Atterley
uma astrônoma inglesa, anunciara que numa noite de 1758 apareceria uma estrela chamada Tisana. Estranhamos a nota, mas sem lhe dar demasiada importância, avançamos na leitura do prefácio. De repente, uma segunda nota liga-se à primeira, que remete para a terceira, que faz chegar à quarta, passando outra vez pela segunda. E aqui sim, está tudo explicado. O organizador do volume confessa-se. Ele usou, aparentemente arbitrariamente, para o prefácio, um conto de Giorgio Manganelli chamado Le Comete, publicado na revista Ephemer de Franco Maria Ricci em 1986, substituindo no texto a palavra cometa pela palavra tisana. E não só, até substituiu o nome e o gênero de quem descobriu e nomeou o cometa Halley por Atherley. É preciso dizer que o resultado é de veras surpreendente. O texto sobre os cometas adapta-se perfeitamente às tisanas de Mrs. Atherley. Non c'è un po' d'acqua. Vabbè. Grazie. Stavo morendo di caldo. Grazie. Além disso, a seleção das tisanas publicadas é feita de forma completamente personalizada. A sequência das 77 tisanas, ou fragmentos, corresponde ao critério de leitura do organizador José Barrias. Mantém-se, todavia, os números entre parênteses que remetem para o número de tisana do original português, onde cada fragmento é numerado segundo uma ordem precisa. O critério, escreve o organizador, não foi a intenção de criar uma antologia, mas sim um relato, um conto, ou quase. Estas 77 tisanas, portanto, são, o ponto de chegada e espelho deste percurso, um percurso de leitura. Entre as 222 tisanas da edição original portuguesa, ele escolheu as 77 que mais aderiam à sua noção de ritmo e a uma ideia de relato. Uma vez chegado à forma de conto, abriu-se a passagem, nas palavras dele, para o texto de Giorgio Manganelli, uma narrativa centrada no cometa Halley, que nos visita a cada 77 anos. E assim Halley tornou-se Atherley e os cometas tisanas. E agradece-se ainda à família de Giorgio Manganelli, que faleceu em 1990, sendo esta edição de 1994, por ter dado a possibilidade de usar, entre aspas, o texto para o prefácio. Compreende-se assim que um livro com uma aparência tão respeitável, uma capa tão séria, um prefácio tão eloquente, afinal não é outra coisa senão um perfeito jogo literário, quase um ludíbrio, culto e silencioso para leitores desprevenidos. O livro italiano corresponde à leitura de José Barrias das Tisanas de Anna Atherley, mas poucos leitores o suspeitarão no momento da leitura e estarão convencidos de que leem a fiel tradução do original. É exatamente esta a concepção de literatura em Anna Atherley, como nos explica no texto a reinvenção da leitura. Cito: torna-se ainda mais claro até que ponto interpretar é transformar, até que ponto saber ler é como saber criar, até que ponto esse aspecto dominante da comunicação verbal ou não verbal se manteve intacto mesmo quando outros valores se perderam. Em suma, a tradução para italiano resultou num pacto lúdico entre leitores por excelência. A tradução propriamente dita foi realizada por Adelina Letti, mas a organização da publicação foi obra de José Barrias, artista plástico português que viveu quase sempre no estrangeiro e em Itália em particular, de 1968 até 2020, ano em que faleceu. Pelo que consta do espólio da correspondência de Anna Atherley, foi um grande amigo dela. Não foram encontradas cartas que documentassem a operação jocosa de tradução para italiano desta obra, mas o espólio é imenso, as cartas são centenas e ainda não catalogadas por inteiro, por isso temos a esperança de que algo ainda possa vir a ser descoberto no futuro. Na correspondência da autora, encontram-se algumas cartas trocadas ao longo dos anos com a tradutora para italiano e amiga Adelina Letti Spallino. Nas cartas que tivemos a oportunidade de examinar, não se fala, infelizmente, desta operação editorial, que, no entanto, supomos ter sido pensada e organizada em conjunto pelos 3 artistas e a editora italiana. As cartas testemunham uma amizade que perdurou durante anos, denunciando uma grande admiração da tradutora por Anna Atherley e falam de breves encontros em Portugal e em Itália. Entre vivências pessoais e comentários sobre plantas e flores, fala-se também, por vezes, de tradução.
Adelina Aletti traduziu por inteiro as Tisanas de Anna Atterley, embora estas não tenham vindo a ser publicadas na sua forma integral. Sinaliza dúvidas linguísticas, pergunta sobre possíveis segundos sentidos escondidos que lhe possam ter escapado e, numa carta particularmente poética, escreve sobre o seu processo de tradução. Nesta carta refere-se à tradução de algumas tisanas para a antologia Gli Abbracci Feriti. Cito, ela scrive in italiano. Natale 1977. Ho ricevuto le tue tisane d'amore. Ne ho scelte 2 e incluse nell'antologia. Mi hanno fatto piacere perché finalmente ti sento serena e a volte anche felice e ti auguro che sia così sempre e che il prossimo anno sia ancora più bello di questo. Il mese scorso ho portato il mio lavoro a Luciana. Lo ha trovato buono ma non abbastanza vivace. Ho ripreso poi il tutto una volta a casa, ho disteso a terra tutti i fogli nel mio studio e per un mese circa li ho semplicemente guardati. Poi in 2 giorni, come si fa con le carte da gioco, li ho smazzati quando si mescolano. Ne ho cambiato la disposizione, ho aggiunto, tagliato, un'altra volta violentati nel loro ordine. Ho preso l'aereo per Roma, decisa che fosse l'ultima volta quella, ho visto Luciana, le ho sottoposto il lavoro e finalmente mi ha detto che così le piaceva e quando potevo consegnarle la stesura definitiva rifinita e io ho risposto il 10-15 gennaio. A tradução, neste caso, é vista pela tradutora também como uma arte combinatória. As tisanas, como se fossem cartas de um baralho, que seria a obra completa, são simplesmente observadas, baralhadas, trocadas na sua ordem e, no fim, reconstruídas num mosaico diferente, na outra língua, até o trabalho parecer mais vivo, ou vivace, para corresponder à expectativa da organizadora da antologia. A ideia de tradução da Adelina Aletti e as operações que mostram a existência dos textos de Anna Atterley em italiano correspondem perfeitamente à ideia de Haroldo de Campos, inspirador e amigo, desta vez sim, da autora, que são explanadas no texto a tradução como criação e crítica. Cito: a tradução de poesia ou prosa que ela equivale em problematicidade é, antes de tudo, uma vivência interior do mundo e da técnica do traduzido. Como é que se desmonta e se remonta a máquina da criação, aquela fragílima beleza aparentemente intangível que nos oferece o produto acabado numa língua estranha e que, no entanto, se revela suscetível de uma vivissecção implacável que lhe revolve as entranhas para trazê-la novamente à luz num corpo linguístico diverso. Por isso mesmo, a tradução é crítica. Os móveis primeiros do tradutor, que seja também poeta ou prosador, são a configuração de uma tradição ativa. Daí não ser indiferente à escolha do texto a traduzir, mas sempre extremamente reveladora, um exercício de interação e, através dele, uma operação de crítica ao vivo. Que disso tudo nasce uma pedagogia não morta e obsoleta em pose de contrição e de função, mas fecunda e estimulante em ação, é uma das suas mais importantes consequências. Fim de citação. Outro exemplo significativo, mas mais normativo, de tradução das tisanas para outra língua é o caso do inglês. É um caso que vamos apenas tocar brevemente por falta ainda de suficiente documentação para conduzir um estudo aprofundado. Existe no espólio uma enorme quantidade de cartas que documentam a frequente e afetuosa correspondência entre Anna Atterley e a sua tradutora dos Estados Unidos, Jean Longland. Não nos é claro como se conheceram e como entraram em contato. Está presente entre as cartas um currículo muito detalhado da tradutora e uma longa correspondência que atravessa as décadas. Há, em algumas cartas, referências a certos problemas de tradução, sobretudo questões linguísticas, palavras que existem em português e não em inglês, dúvidas verbais, interrogações sobre duplos sentidos e algumas reflexões sobre o ato de traduzir. É claro que o mais interessante seria recuperar as cartas da Anna Atterley, dirigidas à sua tradutora, as cartas que esclarecem as dúvidas textuais, tanto de forma como de conteúdo, as cartas que, imaginamos, explicariam com as palavras dela a sua própria obra. Ok, então vou cortar, se calhar. Ia falar mais um bocadinho desta relação com a tradutora inglesa, americana, mas acho que vou passar já à conclusão. Enfim, pode dizer-se que as tradutoras de Anna Atterley, pelo menos nas línguas em questão, partilhavam com a autora a paixão pela escrita e pelo jogo literário.
Sim. Para concluir, deixamos alguns projetos de pesquisa para seguirem estudos futuros sobre este tema. 1. Realizar um mapeamento do itinerário editorial das Tisanas nas várias edições e nas várias línguas ao longo dos anos. 2. Recuperar o maior número possível de cartas da autora dirigidas às suas tradutoras e tradutores, onde possa haver declarações de arte tradutória, por assim dizer. Com certeza, as observações da Anna Atterley, que soaram à tradutora como revisões do texto original, nos diriam muito sobre a obra em si, e seria interessante analisar esta autotradução, como imaginava fazer a mesma Jean Longland. Além disso, entrevistar amigos, colegas e artistas que tinham amizades e afinidades com a Anna Atterley, de modo a extrair ou deduzir uma teoria da tradução atterleyana, complementar a teorização literária da autora, já bastante complexa e completa em outros âmbitos, tais como na ideia de leitura, de escrita, de relação entre gesto e desenho e de ligação com a tradição literária nacional e internacional. Obrigada.